O Renascimento ocorreu entre os séculos XIV e XVI, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, entre o declínio do mundo feudal e a ascensão da burguesia e do comércio. Deu início principalmente na Itália, por ser o berço da civilização romana e por ter um frequente contato com outros povos, por conta do comércio no mar Mediterrâneo. É um movimento artístico, cultural e científico, ocorrendo uma mudança profunda nas formas de pensar, sentir e agir, com a valorização do homem e da razão. Além disso, também houve mudanças na prática da medicina, saindo de uma medicina medieval para uma medicina mais rebuscada. Entretanto, nem tudo são flores. No meio de todos esses avanços, de todas essas inovações, veio a peste, uma doença que matou cerca de 200 milhões de pessoas. Grandes pestes da história da medicina. No século XIV, a peste negra mostrou-nos o papel importantíssimo do médico. Os médicos tinham que usar uma máscara com um nariz longo, um bico longo, para prevenirem-se do mau cheiro gerado pelos cadáveres. Foi uma época complexa, onde não havia medida sanitária, não havia qualquer tipo de prevenção para a doença esta a qual sequer havia mesmo o tratamento. Os médicos, portanto, tiveram que usar da maior boa vontade que tinham para tentar auxiliar os pacientes, prescrevendo remédios à distância e outras coisas mais. Iniciada na Ásia Central, a doença foi difundida pelas fezes e urina dos roedores, que portavam a bactéria Yersinia pestis. Os indivíduos eram acometidos por bubões, ou seja, nódulos por todo o corpo, e eram levados à morte. Foram 200 milhões de mortos. Edward Jenner foi o grande diagnosticador da varíola, que foi posteriormente combatida no Brasil por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, que instituiu a vacinação nos indivíduos da população brasileira. Embora revoltas tenham surgido, a vacina foi efetiva no combate e prevenção da varíola. A malária, posteriormente, já era citada por filósofos como Platão e Aristóteles, porém nós temos aqui uma outra grande figura da medicina, que é o médico Carlos Chagas, infectologista e epidemiologista, que descobriu a doença de Chagas e que também atuou na prevenção da malária quando ela acometeu o Rio de Janeiro no ano de 1905. Vamos ter o grande Robert Koch, que combateu a tuberculose descobrindo os chamados bacilos de Koch, que posteriormente foram denominados Mycobacterium tuberculosis. Foi graças a Koch, portanto, que conseguimos entender o que causava a tuberculose e, desse modo, evitá-la e combatê-la. Mas também foi algo que incidiu de modo muito grande na humanidade. A difteria, nós vamos ter a figura ilustre de Emily Roy e Alexander Yersin, que também combateram essa doença, uma doença infecciosa que acometia a orofaringe e demais regiões do corpo, levando crianças principalmente, mas todos os tipos de pessoa, a óbito. E graças a esses dois ilustres médicos, tivemos aí o combate à difteria e a descoberta do bacilo da difteria. A gripe espanhola, perdendo apenas para a peste bubônica, foi a segunda maior grande epidemia do mundo, causada pela influenza do tipo A. Em 1918, levou de 50 a 100 milhões de mortos. Vemos aí que não haviam medidas médicas possíveis à época, pois a tecnologia, os recursos e até mesmo a prevenção era algo difícil de se fazer. A gripe espanhola evoluiu, chegando a demais doenças na história da humanidade. Avanços da medicina no período do Renascimento. No século XV e XVI, a partir desse momento, os médicos acabaram sendo movidos por uma grande vontade de descobrir como funciona o corpo humano. Sendo assim, eles começaram a analisar a medicina não mais como uma forma superficial, então eles acabaram pesquisando os tratamentos com uma forma mais objetiva. Dessa forma, nesse período, houve inúmeros estudos e pesquisas que estimularam esse avanço tão importante para a sociedade, já que descobriram o funcionamento dos cateterismo, dos transplantes de tecido e a cistomia, que era utilizada uma técnica de inserção perineal. Já na parte da anatomia, Galeno e o Mandino tiveram grande importância na dissecação dos cadáveres. Stalker, que descobriu e investigou as estruturas do ouvido humano. Falópio, que realizou o estudo que comprovou a presença das tubas uterinas, que são conhecidas como as trompas de Falópio, que é responsável, pelo transporte do óvulo desde o ovário até a cavidade uterina. A farmácia e a biologia foram consideradas ciências também nessa época, porque elas acabaram dando muito apoio e ajudando a medicina em cada pesquisa que tinha. Principais representantes do Renascimento científico. Paracelso, além de médico, era alquimista e, graças a seu conhecimento de fármacos, constatou a presença de minerais inorgânicos nos indivíduos, o que até então era refutado.
Além de seus trabalhos com a iatroquímica e a homeopatia, o tratamento de sífilis com mercúrio merece destaque. Consistia na aplicação de mercúrio na ferida dos doentes, prática que obteve melhora significativa dos quadros. Quando o funcionamento cardiovascular, coube a Miguel Severe e William Harvey contrariar Galeno. A pequena circulação foi primeiramente descrita por Severe, que, morto por heresia, não pôde concluir seus trabalhos. Coube a Harvey finalizá-lo anos depois, com a publicação do livro De Motu Cordis, que descrevia, pelo experimento de ligadura e sangramento, corretamente o fluxo sanguíneo. Por fim, mas não menos importante, o pai da anatomia, André Vesalius, foi o pioneiro no estudo prático de cadáveres, já que nas academias o manuseio das peças era restrito aos professores, cabendo aos alunos apenas a teoria de Galeno, a qual, desatualizada, desfavoria o aprendizado efetivo. Com a obra De Humani Corporis Fabrica, abordou os diferentes aspectos do corpo, em 7 partes que até hoje são referenciadas. Fora das áreas da saúde, é válido ainda recordar nas exatas de Copérnico e Galileu Galilei, além dos demais pensadores das artes e da filosofia. Algumas curiosidades e as principais figuras históricas desse período. Família Médici, uma família de banqueiros que financiava grandes artistas da época, como Michelangelo e Leonardo da Vinci. Girolamo Cardano, um astrólogo, inventor e médico, que publicou seu primeiro livro em 1536 e falava sobre as más práticas dos médicos modernos. Dissecação de cadáveres. Naquele período, os feridos de guerra eles permitiam que os médicos analisassem o seu corpo de forma mais profunda. Título de curiosidade, os símbolos da contabilidade e medicina já eram confundidos desde aquela época. O período do Renascimento ele foi marcado pelo surgimento dos cirurgiões barbeiros, que eram personagens que faziam sangrias e barbeavam seus fregueses, abrindo abscessos e fazendo curativos. Os cirurgiões eles terminavam seus expedientes como barbeiros e começavam a trabalhar em aplicações da medicina. A figura mais emblemática da medicina no Renascimento foi Leonardo da Vinci, que é um pintor e um gênio do seu tempo. Da Vinci teve grandes feitos na área médica porque ele levantava e tentava entender o funcionamento de órgãos, músculos e esqueleto. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais da medicina no Renascimento. Beijos e obrigada pela atenção!